E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Como é que tá mais esse tempo de quarentena aí? Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar hoje com essa peça de carne. Que peça é essa aqui? Isso aqui é um peito de boi, tá? A gente tinha na geladeira um peito de boi aí e a gente resolveu pegar ele para preparar. Bom, é o famoso brisket americano, né? Aquele corte que geralmente se defuma. Só algumas dicas para vocês. No açougue, geralmente você não encontra ele tão limpinho assim, então a gente deu um trato nele. Aqui do lado de cá, ó, bastante carne. Aqui tem um pouquinho de gordura, né? Como vocês podem ver. E é uma carne que ela não é... Ela tem uma parte mais alta, uma parte mais fina. Por que eu tô falando isso tudo? Aqui também tem, ó, bastante gordura, tá vendo? Que a gente tem que dar um trato assim. Por exemplo, essa carne é uma carne de longa cocção. Ela é uma carne que precisa coccionar muito tempo. Se você vai defumar, gordura e defumação não são muito amigos. Então, aonde tem a gordura, não entra o que a gente chama de anel de defumação. Então, se você vai defumar, você tem que dar uma limpada, tirar, por exemplo, esse excesso de gordura aqui, ó. Você dá uma limpada, não precisa tirar a gordura toda, ó. Mas você tira aqui o excesso de gordura. Você fala, ah, mas é um desperdício, chefe. Não, não é, você não vai comer isso. E se você quer saborizar, que você pode tirar aqui, ó, um pouquinho mais também, aqui assim, ó, você vai passando por cima assim, ó. Aqui tem, ó. Que no nosso caso aqui, a gente não vai fazer aquela defumação americana que demora 12 horas, né? Porque a gente não tem aqui o defumador. Eu tenho aqui uma churrasqueira pequenininha, que muitos já devem ter me visto usá-la nos eventos que a gente faz na loja. E eu vou usar essa churrasqueira para defumar. Tá vendo? Aqui eu já encontro a carne. Então eu não preciso ter essa capa tão grossa de gordura assim. Eu posso tirar um pouquinho dessa gordura para que a defumação, a fumaça, o sabor de churrasco entre mais nela. Bom, a gente vai temperar isso aqui com sal e pimenta do moinho, na mesma proporção. Então você pega 100 gramas de sal, 100 gramas de pimenta, na mesma proporção, moído na hora. Já mostro para vocês. Vamos cozinhar? Bom, olha como é que ficou nossa carne depois da limpeza. Algumas coisas que vocês precisam entender. Essa gordura foi retirada da carne. Ela vai tirar sabor da carne? Não, porque a gente ainda deixou parte da gordura, tá vendo? Por que eu deixei aqui parte da gordura? Para saborizar. E por que eu tirei? Porque eu quero que a fumaça entre aqui. Eu quero que a defumação seja mais profunda. E a gordura cria uma camada protetora para a defumação. Essa gordura que aqui está, há muitos anos atrás, quando a gente não tinha esse negócio do óleo de soja aí, isso aqui era usado em cocção. Então você pode, por exemplo, extrair parte desse óleo e usar numa cocção, tá? Obviamente não isso tudo, mas olha aqui, isso aqui você deixou de comer. E isso não faz muito bem à saúde, comendo essa quantidade de uma vez só. Então, ó, a gente limpou o nosso peito bovino aqui. Do lado de cá também a gente deu uma limpada, então ele tá mais, vamos pensar assim, mais homogêneo, né? E agora é só temperar sal e pimenta. Já mostro pra vocês. Vamos lá, como eu disse a vocês, a gente vai fazer o tempero agora. Então eu tenho aqui pimenta moída, né? Acabei de moer essa pimenta. E sal. O sal aqui, gente, é o sal de parrilha, é uma gramatura maior, tá vendo? Lembra que eu falei? É o sal grosso, né? Um sal grosso um pouquinho mais fino. O que eu falei pra vocês? Que há uns vídeos atrás, depois vocês podem consultar no canal aí, que o sal, a gramatura do sal tem a ver com a espessura da carne e o tempo de cocção dessa carne. Então essa carne aqui vai ficar muito tempo lá. Pelo menos umas 4, 5 horas um pedaço de carne desse, para defumar bem depois de assar. Então a gente precisa usar um sal de gramatura maior. Bom, esse aqui é meu famoso mix de pimenta. Aqui tem pimenta rosa, pimenta branca, pimenta negra, pimenta da Jamaica e semente de coentro, tá? Então a gente coloca, ó, na mesma proporção o açúcar e a pimenta, mistura. O açúcar, ó, o sal e a pimenta. Tô doido, o açúcar. Sinal que eu tenho que estar com vontade de comer doce. Alguém aí tem vontade de aprender a fazer uma sobremesa? Se tiver, me avisa que a gente de repente prepara uma sobremesa aí. Inconscientemente aqui o cérebro pediu açúcar. Então, ó, sal, mão um pouco levantada. Aí a gente dispõe aqui sobre a carne esse sal junto com essa pimenta. Deixa eu afastar um pouquinho para cá para não sujar a mesa demais. Então a gente vem, ó, dispondo por toda a carne.
esse sal e essa pimenta. Esses pedaços mais grossos do sal aqui eu tô tirando, que eu quero só os pedaços mais granulados. Bom, dá aquele carinho, aquele tapinha carinhoso, o sal e o tempero fixar na carne. Olha as laterais aqui também. Depois daquele tapinha carinhoso, é só virar e fazer do outro lado. Vamos lá, gente, ó. Churrasqueira simples, não tem nada sofisticado aqui. Isso aqui você encontra na beira das estradas. Uma viagem que eu estava fazendo no interior eu comprei. Isso aqui não tem nada sofisticado. Não é um defumador profissional, mas a nossa concepção aqui é lidar e fazer a comida com o que a gente tem em casa. Então você tem aquela churrasqueira sua de carvão, dá um jeito de fechar ela um pouquinho que ela vai defumar. Não vai ficar sensacional igual um brisket de um American Barbecue, mas vai ficar saboroso também. Então aqui a gente colocou carvão, eu não coloquei madeira porque eu não tenho madeira aqui. Deixei o carvão em brasa e coloquei a carne. A parte mais alta da carne, a parte superior da carne também está por cima e a parte mais fina por baixo. Aqui onde estava aquela capa de gordura grande, ela estava aqui. Então o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou descer, vou fechar, desculpa a tampa, e essa churrasqueira vai se tornar uma espécie de um forno de defumação aqui. Então eu deixo essa boquinha aberta aqui, ó. A fumaça começa a agir e vai cozinhando essa carne mais lentamente. Vamos cozinhar? Olha aí, pessoal, a carne que a gente defumou. Vamos ver se a gente conseguiu acertar o ponto de cocção. Observa que ela diminuiu bastante o tamanho, mas ó, a defumação pegou bem até. Não é um defumador profissional, é uma churrasqueira pequena, né? Mas olha aí, ó, pegou bem a defumação. Então a gente tem que ver se acertou o ponto dessa carne. Então olha só, ela assou bem, tá vendo, ó? Tá, o que a gente chama de bem passado. Aí cada um, osso, né? Então cada um escolhe o ponto, mas o que é importante é perceber isso aqui, ó. Ela tá suculenta, ó. Tá vendo? Tá bem suculenta ainda. Então, uma carne que tende a estar bem saborosa. Observe que ela diminuiu bastante de tamanho. Então é isso, gente. Depois falamos mais sobre pontos de carne, técnicas de cocção e outras coisas mais.